2 Samuel, capítulo 2. Então, depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: Senhor, eu devo ir governar alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe respondeu: Sim, deve. E ele perguntou: Qual delas, Senhor? E a resposta de Deus foi: Hebrom. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma delas era Ainoa, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, a viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. E aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, haviam sepultado Saul, lhe mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: Que o Senhor, o nosso Deus, os abençoe por vocês terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. E que o Senhor seja bom e fiel para vocês, por causa do que fizeram, e eu também os tratarei bem. Então sejam fortes e valentes. O rei de vocês, Saul, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, o filho de Ner, havia fugido com Isbosete, o filho de Saul, para Manai, que fica do outro lado do rio Jordão. E lá Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Jazer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e ele reinou 2 anos. Porém, a tribo de Judá ficou fiel a Davi, e Davi governou lá em Hebrom por 7 anos e meio. Abner e os oficiais de Isbosete foram a Manai, para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão, e lá todos eles se sentaram em grupos, um de um lado da represa e outro de outro lado. Então Abner disse a Joabe: Deixe que algum dos nossos homens enfrente alguns dos seus em uma luta armada. E Joabe lhe respondeu: Está bem. Então 12 soldados, representando Isbosete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada do lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. E é por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha. Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abisa e Asael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Asael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Asael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Então pare de me perseguir, disse Abner, e corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Asael continuou a persegui-lo. E mais uma vez Abner disse: Pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. E depois, como é que eu poderia olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Asael não parou de persegui-lo, e Abner deu um golpe para trás com a sua lança, e ela entrou na barriga de Asael e saiu pelas costas dele. Então ele caiu morto no chão, e todos que chegavam
logo depois paravam no local onde ele havia caído. Mas Joabe e Abiasai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol já estava se pondo, eles chegaram ao monte de Ramá, ao leste da cidade, de Gia, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter que continuar lutando e para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura? Nós somos os seus irmãos. E até quando você vai esperar para mandar que seus soldados parem de nos perseguir? Joabe lhe respondeu: eu juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir a ti até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta e todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. E durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo vale do Jordão. Eles atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, eles chegaram na cidade de Manai. E quando Joabe parou a perseguição, ele reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19.